de volta, chama, galera! Agora nós vamos estudar aqui no nosso componente oficina de língua portuguesa. Maravilha, minha gente. Cordel. Amo, amo. Sou desesperada, louca, alucinada por cordel. Adoro. Tudo que é cultura popular, chama a nossa atenção, né? Nossos valores, nossas crenças, nossa maneira de ver o mundo. E principalmente o cordel, que apesar de ser aí uma tradição da corte portuguesa, ganhou muita força no Nordeste, bastante atrelada à cultura, né, dos povos que vivem nos interiores, um homem simples, um homem do povo, agricultor, vaqueiro, o peão, caba bom, a pioa, a vaqueira, que a gente tem de um tudo, meu povo, é bom demais. Então o cordel vem desde épocas remotas, né, a se consagrar como um gênero que traz muito da cultura popular, da visão do homem do povo acerca dos acontecimentos, das coisas simples da vida, mas também das coisas complexas, né? Como Patativa do Assaré, que é um grandíssimo cordelista maravilhoso, fantástico, artista cearense e do mundo, viu? E é triste dizer isso porque o Patativa é muito mais conhecido lá fora do Brasil do que aqui dentro, na região que ele viveu, né? Mas é assim mesmo. Espero que essa coisa mude, né, meu povo? Vamos falar da literatura de cordel. Se eu não me engano, essa não é a primeira aula que a gente fala de cordel, não. Estou muito feliz que vou falar de novo. Se eu pudesse dar 15 aulas de cordel, eu daria. Ótima. Cada uma numa perspectiva, né? Então, a gente percebeu que a palavra cordel, gente, vem de corda, porque são livros realmente impressos, livretos, na verdade, né? São livrinhos de menor porte, mais fininhos, né? Produzidos num papel muito semelhante ao papel de jornal e pendurados em cordinhas. Os jornais são costumeiramente acompanhados das chamadas xilogravuras, que é aquela gravura feita a partir de uma espécie de carimbo, né, no entalhe, numa peça de madeira que vai formatar vários e vários desenhos, né? A xilogravura raiz, a gente tem aí de tradição da China antiga, uma tradição antiquíssima, que veio se juntar aos cordéis e representar muitas vezes os temas principais, né, desse gênero. E o cordel é interessantíssimo porque muitos assuntos trabalhados, muitos assuntos mesmo das mais diversas áreas do conhecimento, a gente tem aí o cordel. Já trouxe aqui, lógico, 2 fotografias para deixar você, querido estudante, empolgado. Veja aqui, ó, analisando essa primeira imagem, você nota como tradicionalmente os cordéis são expostos em feiras, né, principalmente em feiras culturais. Agora, né, como a gente teve o mês de junho, as festas juninas, vamos continuar com a tradição, porque a gente estava com muita saudade das festas juninas, de modo que, principalmente a região de Caruaru, né, que é onde essas tradições pegam fogo, isso aí vai durar pelo mês de julho todinho, minha gente. Então, São João não acabou ainda. Então, nessas feiras culturais, como a exemplo das festas juninas, nós vamos ter exposições de cordéis assim, ó. Esses barbantezinhos fofinhos, pendurados, né? Esses bichinhos de, normalmente, pregar roupa, como é que a gente diz? O pegador. Tá aí, ó. São livretos coloridinhos. Claro que as primeiras impressões, né, vieram mais em preto e branco, mas hoje a gente já tem a tipografia bem desenvolvida e temos aí os cordéisinhos coloridos, inclusive a xilogravura colorida, né? Ela já era linda da forma tradicional, imagine aí. Então, são verdadeiras artes, tanto a literatura de cordel como a xilogravura. A literatura de cordel, gente, foi tão relevante que em outras épocas, mais antigas, né? Quando a gente não tinha as tecnologias digitais, o jornal impresso, por exemplo, as notícias, para vocês verem, eram divulgadas por via de cordel, minha gente. Os poetas, os artistas iam lá, criavam uma notícia em forma de cordel para manter o povo informado, para vocês terem ideia. O cordel um dia já foi o jornal da hora, meu povo. Não estou dizendo para vocês por que eles faziam isso, porque eles sabiam que as pessoas gostavam muito de cordel, né? Então era uma forma de espalhar a notícia, tá? A gente vendo relatos históricos do desenvolvimento dessa arte, a gente percebe que houve realmente esse acontecimento. Já houve juiz, gente, juiz de direito que escreveu sentenças. E a gente vê que as linguagens são totalmente diferentes, né? Uma sentença judicial, por exemplo, é um texto que tem uma linguagem eloquentíssima, formalíssima, em ordem direta.
Imagina um juiz escrever uma sentença em forma de cordel. É massa, né? E tem um juiz que gosta disso, viu? Cabo é artista, poeta. Então a gente vê aí vários títulos, ó. A princesa que não sei o quê, e as presepadas de João não sei de quê, a morte, não sei o quê, e aqui. A cor da cordel na sala de aula. Olha aí, cordéis sobre a sala de aula. Nessa época de pandemia, o tanto de cordel que surgiu aí sobre o coronavírus, falando das mortes, cordéis em tons mais tristes, né? Cordéis também em tons mais educativos, falando sobre as várias maneiras de a gente se proteger ou procurar se proteger, né? Contra o vírus, o coronavírus. E por aí vai, tá bom? Cordel tem temática demais, minha gente. Olha aí. Em tempos de pandemia, o inimaginável acontece. Márcio Matos é o autor desse cordel que a gente extraiu lá do site Recanto das Letras. Tem estudante com saudade da escola e professor com saudade do estudante. Em tempos de pandemia, a contradição é uma constante. Já percebeu a linguagem rimada, né? Olha aí, ó. Estudante com constante. Que mais? Deixa eu ver. Só isso mesmo, né? Estudante com constante. Saudade não rima com estudante. É só isso mesmo. Brincadeiras à parte, vamos falar a verdade. É preciso adaptar-se à nova realidade. Ó. Verdade e realidade. Então, vocês já estão vendo que nem todos os versos do cordel eles rimam, né? Não é obrigatório, não. Professor e estudante andando lado a lado, com o mesmo propósito, mas nada de braço dado, né? Por quê? Olha, esse cordel já vai começando a falar sobre o afastamento obrigatório na pandemia, né? A quarentena, que impediu que vários professores e vários alunos não pudessem, né? Se encontrar no dia a dia, naquele velho ambiente de sala de aula, nos corredores da escola. Então, ele já vem falando aqui, ó, na interpretação, né? Professor e estudante andando lado a lado com o mesmo propósito, mas nada de braço dado, porque estavam impedidos do toque, né? Formação à distância é uma realidade. Depois da pandemia, a gente mata a saudade. Resistir a mudanças é coisa de alienado. Você é quem decide como chegar do outro lado. Se vivo ou morto, né, filho? A decisão é sua. A pandemia vai passar, a escola também. Depois de algumas décadas, será lembrado por alguém? Como aluno ou professor, qual será o teu legado? Foi um motivador ou puxou para o lado errado? Ou seja, você foi bonzinho? Seguiu todas as medidas necessárias para não pegar o vírus ou foi um espalhador? Foi uma pessoa egostinha, hein? Mas isso não importa, não tem contradição quando se tem a certeza que cumpriu sua missão. Cordel belíssimo de Márcio Matos e muito atual, né, gente? Falando aí sobre o contexto pandêmico, tá? Então, isso prova para vocês que os cordelistas hoje, né? Os cordelistas que vêm já se notabilizando ao longo dos anos e de hoje procuram se atualizar bem, mas mantendo aí a beleza dessa arte, né? Escrever essa poesia cantada. O cordel em si é um tipo de poema popular originalmente oral, né? A gente vê que o cordel realmente começou oral, mas depois, quando foi possível, evidentemente se tornou impresso e passou, como eu disse, a ser divulgado, ó, nessas feirinhas, né, populares, com várias temáticas aí em barbantes, daí vem o seu nome, cordel. Em folhetos rústicos, ou seja, folhetos bem artesanais, como vocês estão vendo aqui, nenenzinhos. Ou seja, folhetos rústicos no sentido de artesanais. Olha aí, ó. Ou outra qualidade de papel, exposto para venda, pendurados em corda ou cordéis, como você quiser, né? Daí vem esse nome maravilhoso. Adoro, vontade de ter todos os cordéis. Quem é o repentista? Aí você tem a arte do repente, né? Normalmente, essas poesias, elas são cantadas. Quem transforma o cordel nessa cantiga, ou seja, no chamado repente, é o famoso repentista ou um cordelista. Há quem diga que há uma distinção grande entre elas duas, né? O repente é aquela arte em que o artista ele cria os versos ali na hora, entende? E o cordelista, por ser uma produção mais escrita, ele vai ali meticulosamente, como quem faz uma letra de música, escrevendo, harmonizando. O repentista já tem aquela, vamos dizer assim, habilidade de criar aquela coisa na hora.
O Festival de Violeiros é um festival em que muitos artistas dessa arte do repente se apresentam. Tem as famosas pelejas, minha gente, que são as disputas entre os repentistas para ver quem consegue rimar mais, quem consegue tomar o fôlego do outro. Ou seja, uma inteligência assim incrível. E essa xilogravura, como vocês estão vendo aí, a xilogravura ela tem, sabe, contornos bem interessantes, bem marcantes mesmo dessa arte. Ó, você vê que os olhos são representados assim de maneira mais como se fosse uma amêndoa de lateral. Você tem as xilogravuras representadas tradicionalmente em preto e branco, se bem que eu falei para vocês que hoje, né, a gente já tem as xilogravuras coloridas. Então tá aqui essa figura em xilogravura demonstrando aí os violeiros. Então ele é um poeta popular. Em Portugal, no Brasil, um improvisador que a partir de um mote, ou seja, de um tema, ele vai recitar espontaneamente um poema e uma forma de repente. Então, realmente, o repente tem uma diferençazinha aí, como vocês perceberam do cordel, tá? Olha aí que Topperson. Muito bem. Veja aí, ó. Leandro Gomes de Barros, 150 anos. Esse foi um dos maiores cordelistas, né, ao lado de Patativa do Assaré. Nascido em 1865 no sítio Melancia, no município paraibano de Pombal, Leandro, ao mesmo tempo, o grande desbravador da seara do cordel e sua melhor tradição. Não foi o primeiro a escrever e a publicar obras do gênero, mas, a partir dos temas explorados, o cordel agitado no Brasil achou seu rumo. Pesquisadores afirmam que Leandro morreu em 4 de março de 1918, olha aí, iníciozinho do século XX, vitimado pela gripe espanhola que assolou o Brasil no início do século XX. Só uma correçãozinha, esse P maiúsculo aqui, hein, gente? Pronto, corrigi. Nós temos 5 governos, o primeiro federal, o segundo do estado, o terceiro municipal, o quarto a palmatória e o quinto velho punhal. Vala, minha Nossa Senhora, acaba bom. Quem deu interpretada aí nos versos desse cordel de Leandro Gomes, já viu, né? Você vê que ele vai falando hierarquicamente numa escala descendente, né? Ele vai na instância maior, né, do poder, considerado no sentido político, né, federal. Aí ele vai descendo para o estadual, que é uma instância aqui subordinada à federal, ao municipal, que também é subordinado à federal. Aí vem o quarto, que é o poder da palmatória, ou seja, ataca. A palmatória é um instrumento muito utilizado antigamente para dar lições em menino desobediente, até em adulto desobediente, né? Na escola, havia uma época em que os professores poderiam tomar a lição dos alunos, né? Tipo assim, fazer provas orais se o aluno errasse cada erro numa tabuada, por exemplo, uma lapada na mão com a palmatória. Imagina aí um pirulito, só que um pirulito com a cabeça assim mais grossinha, feita de madeira, tá bem redondinho, lisa, isso aí tacando na sua mão. Tá. Tinha menino que chegava em casa com a mão de bolo famosa. E pegar a palmatória. Eu acho que eu peguei uma palmatorizada já. Peguei. Não sou velha não, viu, gente? Mas é porque eu ainda peguei essas épocas. E hoje isso aí é considerado até crime, né? Você bater na criança, Deus o livre. E o quinto velho punhal, ou seja, que ele já vai falando mesmo da violência, né? O governo da violência, da barbárie, enfim. Olha aí que bacana. Vamos lá. Patativa do Assaré, o chamado, o Camões do Sertão. Grandes cordelistas brasileiros. Uma coisa vocês vão perceber. Vocês vão notar que os cordelistas mais famosos, gente, vêm da região do Nordeste mesmo. Pernambuco, Ceará, Piauí, principalmente ali em Pernambuco, Ceará, muito cordelista famoso. Patativa do Assaré, que eu falei para você, é da região do Ceará. Por que esse nome interessante? Na verdade, chamava-se Antônio Gonçalves, o famoso Patativa, e ficou conhecido por essa alcunha. Patativa porque é uma ave comum na região, né, onde ele viveu, de canto muito bonito, e o Patativa ele gostava de cantar seus cordéis, evidentemente, né? Uma pessoa que foi tecnicamente autodidata, né? Uma pessoa que aprendeu a ler e escrever já quase adulto, e evidentemente do Assaré, que é a região do Ceará em que Patativa nasceu. Lá na cidadezinha pequena de Assaré, uma cidade muito fofinha, bem organizadinha,
você encontra o Museu de Patativa. Graças a Deus eu tive a honra de visitar. Eu disse para vocês que eu sou fã de cordel, não é brincadeira não, viu? Patativa do Assaré tem um museu, meu amigo, só para você ter uma ideia. Muito massa o museuzinho, aquela casa, sabe, gente, bem antiga. A estrutura da casa eles procuraram manter, hoje é considerado um patrimônio histórico do país. Patativa de Museu do Assaré, ou Museu de Patativa do Assaré. Então, Antônio Gonçalves da Silva nasceu no ano de 1909, início do século XX, em Assaré, interior cearense. Sob o pseudônimo de Patativa do Assaré, tornou-se um dos mais importantes e admirados poetas cordelistas da literatura brasileira, tendo algumas de suas poesias musicadas e interpretadas pelo rei do Baião, Luiz Gonzaga, que nasceu aí quase no mesmo ano, né? Um pouquinho mais novo que Patativa do Assaré Luiz. Lavrador humilde, olha só, era um homem do povo mesmo, lavrador, de parco estudo, ou seja, de estudo pouquíssimo, apenas o suficiente para aprender a ler e a escrever, soube como ninguém cantar a roça e a vida sofrida do homem do campo. Patativa falou em muitos seus cordéis de temáticas importantes. Ele já percebia que, embora tivesse um pouco estudo formal, a pouca escolaridade, era um homem inteligentíssimo, super perspicaz. Para vocês terem uma ideia, Patativa, apesar de ser quase semi-analfabeto, ele se inspirava em Camões, em poetas brasileiros como Augusto dos Anjos. O cara é um exímio admirador e demonstrou tudo isso na sua inteligência a escrever cordéis maravilhosos. Como eu disse, ele falava sobre política, ele já conseguia perceber como os políticos ludibriavam os seus eleitores já naquela época, né? Porque ele falava muito do fenômeno da seca e que os nossos representantes sabiam disso o tempo todo e não faziam nada para ajudar o homem a não morrer. Inclusive, ele mesmo, Patativa, vivenciou uma tragédia familiar, porque ele perdeu uma filhinha sua pequenininha, acho que com 5 ou 6 anos, que era chamada Ana, carinhosamente Nanã, e que morreu por conta da desnutrição infantil. Pra vocês terem ideia, né? Quer dizer, a seca, basicamente, tornou a criança doente, né? E ele fala disso nesse cordel, que é muito triste. O cordel que ele chama de Nanã. Penso eu e espero que você conheça esse cordel lindo. Quando era permitido aqui, a gente conseguia mostrar um videozinho, gente. Tem um vídeo massa, que é como se fosse uma história em quadrinho animada, sabe? É uma animação mesmo, pronto. Ela é uma animação feita em cordel e mostra toda a história retratada nesse cordel de Patativa do Assaré, a triste partida. Quem canta essa música? Luiz Gonzaga. Então você vê o filmezinho massa lá. Massa, assim, é muito triste. Você vê toda a história, né? A família que é obrigada a sair da sua terra natal porque está morrendo de fome, menino chorando, pedindo para o pai comida, e o pai desesperado, não encontra emprego, não encontra de comer, não encontra de beber, resolve sair com a família da terra natal e aventurar pelas terras do sul, né? Então a história fala sobre essa família de retirantes que sai da sua terra natal para não morrer de fome. Então é um cordel belíssimo, mas ao mesmo tempo muito triste. Começa assim, ó. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Aí tem um verso, né, que é cantado por Luiz. Meu Deus, assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Ai, 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 ai. Você vê o tom de lamentação, né, o tempo todo, nessa repetição da interjeição ai. E o título do texto reforça, né, essa temática do êxodo rural, chamado A Triste Partida. Justamente tem a ver com o êxodo da família, né? Por conta da seca. Este rapaz aqui, vocês não conhecem, minha gente. Um dos cordelistas mais maravilhosos e famosos da atualidade, Braulio Bessa. Cara, é fantástico. Consegue escrever aí cordéis lindos, maravilhosos, sobre temáticas super atuais. Braulio Bessa aí, respeitadíssimo. Boa noite, Valéria. E o cara escreve só desde os 14 anos, ó. O menino de Alto Santo, interior do Ceará, rabiscava nos cadernos da escola seus primeiros versos, tendo como principal fonte de inspiração a poesia de Patativa do Assaré, ou seja, o cara é fã de Patativa.
Braulio Bessa também versava sua maneira dos afetos da vida no sertão. Em 2012, com a criação de uma página na internet, sua poesia alçou voos distantes, tal como a ave canora patativa, seu cantar encantou todo o Brasil. Olha aí, ó. Pã de patativa, hein? Ultrapassando a marca de 100 milhões de visualizações em seus vídeos, o poeta também é recepcionado semanalmente pelas famílias brasileiras no programa de TV Encontro com Fátima Bernardes, do qual é consultor, olha só, de cultura nordestina e apresenta sobre um olhar poético temas diversos. Seminando sua poesia aos quatro cantos, Braulio é considerado um dos maiores ativistas da cultura nordestina do mundo. Pronto, sou fã. O cara divulga a cultura nordestina no mundo, né? Aí mostra como a nossa arte deve ser valorizada. E daí cordelista e pronto, né? Acho que todo mundo conhece o Braulio Bessa. Tinha que trazer, né, gente? Desde os tradicionais até os atuais. Muito bem. Olha aí, que texto lindo. Recomece. Quando a vida bater forte, sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomeça a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Pequenininho, olha que lindo. Um cordel que fala sobre resiliência. Acreditar que por mais difíceis que as coisas sejam, estejam, sempre há tempo de recomeçar, sempre há tempo de acreditar em algo melhor, em positividade, ter fé. E tá as palavrinhas dele aí, belíssimas nesse cordel maravilhoso, mostram com simplicidade valores importantes, né, para a nossa vida. E Braulio escreveu sobre muitas temáticas. Cordel e estilogravuras. A gente já viu que há uma relação intrínseca, né, muito forte. Até a gente meio que desconhece, não consegue dissociar cordel de estilogravura, porque foi tão associada, né, a escrita desses poemas e a representação das capas com os assuntos principais por meio da estilogravura, que é difícil a gente não lembrar de cordel e associar a essa arte, né? Pictográfica. Olha aí, ó. Todo mundo conhece esse cabo que está bem retratado nessa estilogravura. É só o Luiz Gonzaga. Veja aí. O que é estilogravura, na verdade? Ó, estilo de madeira e gravura. Preciso dizer mais alguma coisa? Gravura talhada em madeira. Pronto. Ou seja, é uma arte bem interessante, milenar, tá? Como eu disse para você, a origem dela foi com os chineses, em que eles pegavam uma tábua de madeira, sabe? E usavam ferramentas como cinzel, uma espécie de retalho, sabe? Algum para ficar furando ali a madeira, dando forma a ela. Aí, à medida que eles vão formando ali a imagem na madeira, ela vai sendo arrancada, os pedaços dela vão sendo arrancados e aquilo fica como uma espécie de forma, um carimbo. Aí, depois que o desenho está feito, na base de madeira, eles jogam a tinta e colocam um papelzinho, aí passam até a imagem que está lá gravada na madeira ser impressa no papel. Então, top! Claro que hoje a gente tem cordéis, aliás, estilogravuras mais modernizadas, né? Porque as tecnologias digitais propiciaram essa inovação. Mas nada mais lindo do que as tradições. Olha, imagina tu fazer isso aqui, gente, essa imagem toda dentro de uma madeira. Ó aqui, ó, o instrumento que eu falei para você que serve de furar a madeira, arrancar os pedacinhos dela. Esse bichinho nem aqui, ó. Tá vendo? Então, é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz, ou seja, como base para a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. Às vezes em pano também é possível, tá? É um processo muito parecido com o carimbo, que eu falei para você, né? No carimbo você tem alto relevo. Na estilogravura é o baixo relevo, ou seja, a coisa é cavada literalmente ali na base de madeira. É a arte empregada nos cordéis, tá aí. Então, por isso é muito difícil dissociar essa arte aí em texto não verbal do cordel, que é evidentemente um texto verbal, né? Muito top. Veja aí, ó. Tanto é que na época de festas juninas, né, há várias animações com essas imagenzinhas. Está até uma novela aí
produzida por uma grande emissora de TV chamada exatamente Cordel Encantado, que mostrava bastante essa arte, né? Então, toda a abertura da novela foi meio que feita em estilogravura. Não sei se vocês lembram dessa novela, não é tão antiga assim não, gente. Foi esturdinha, como a gente diz em linguagem popular. Acho que a Rutinha tá lembrando aí, né? Então, foi uma novela muito linda, muito, como é que eu posso dizer para vocês? Era uma linguagem cinematográfica, mas muito teatralizada, né? Você via as personagens muito caricatas, com a maquiagem pesada, mais exagerada. As falas dela eram muito poetizadas, sabe? Uma novela belíssima, mas que, enfim, nem todo mundo gostou. Eu amei, né? Eu preciso dizer por quê. Cordel estilogravura na MPB. A música popular brasileira, principalmente a nordestina, né? Alguns discos de Luiz Gonzaga tiveram aí como capa cordéis, gente. Olha aí, então o cordel é muito famoso, né? Lindo. Eu amo. Tipos de literatura de cordel. Sabia que existe tipos de literatura de cordel? É verdade. Isso ocorre porque você tem muitas temáticas no cordel. Você tem o cordel jornalístico, né? Como eu falei para você, que é o cordel para mandar notícia mesmo. Você tem o cordel que se assemelha a um romance literário, só que em forma de poesia, né? Você tem um cordel aí de causa. Então, são vários tipos. Aqui a gente traz aqui uma capa de uma revista em cordel, ó, cujo autor é Evaristo Geraldo da Silva, Romance de Bernardo e Sara, ou A Promessa dos Dois Irmãos. Literatura de cordel, temáticas bastante variadas, ó. De acordo com o número de páginas, veja bem, o cordel recebe um nome diferente, ó. O cordel que é chamado de romance é um cordel maior. Então não é um cordel tão visto, porque normalmente os cordéis são pequenininhos, né? Tem narrativas bem curtas. Então esse aqui pode apresentar 24, 32, 48 ou 64 páginas. Você vê que é um cordel de tamanho considerável. O folheto de cordel, 4, 8 ou 16 páginas. A folha volante, só uma folhinha, com um poema organizado só nela. A chamada folha avulsa. Hoje a gente tem muitos cordéis repentes nesse formato aqui de folha avulsa e em formato digital. Acho que vocês já viram, né? Já devem ter visto versos assemelhando ao cordel e ao repente nesse formato digital. Então, o cordel aí, gente, se modernizando. Como é que o cordel se organiza? Você já percebeu como texto em verso, né? Isso é claro e notório. Não se sabe exatamente o cordel de onde veio. Alguns afirmam que os mouros lhe serviram de correio até a Península Ibérica e de lá para nós só o meio. Estrofe, que é essa estrutura em que você vê, percebe um único verso ou um agrupamento de versos, né? A gente até estudou em outro momento essa estrutura do cordel, vendo os tipos de estrofes que a gente tem comuns no cordel. A gente tem muito as quadras, que são versos, né? Estrofe, melhor dizendo, de 4 versos. A gente tem as sextilhas, estrofes aí agrupadas em 6 versos cada uma. Enfim, isso não é amarrado, mas o cordel tradicional ele costuma ter 4 versos em cada estrofe, tá? Esse cordelzinho que a gente acabou de ler, essa estrofe é de Zé Maria de Fortaleza e Arievaldo Viana. Então a gente tem, como no verso tradicional, as rimas, né, as combinações sonoras, o efeito da musicalidade, a métrica, que é uma contagem diferenciada das sílabas poéticas de um poema. Então você não conta como você contaria normalmente as sílabas gramaticais. Você vai considerando como o cordel é pronunciado, declamado. Ó. Aqui seria isso. Não se sabe exatamente. A gente só conta até aqui. Lembra da regrinha que eu expliquei para você? Quando a gente chega na última palavra do verso, é regra de metrificação, ou seja, de contagem das sílabas poéticas, você considerar até a sílaba mais forte. Então, se a palavra paroxítona, significa dizer que a sílaba dela é a penúltima, tá bem? Então, a gente só conta aqui até a penúltima. Portanto, quando é que a gente vai contar até a última sílaba da palavra? Só se ela for uma palavra oxítona. Então, veja aí quantos versos exatamente tem este cordel.
Oh, foi ótimo. 3, 7. Parece uma criança contando. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, percebam que esse verso, gente, ele está na chamada medida velha, que são versos cuja quantidade de sílabas métricas caracteriza por redondilhos ou redondilha maior, 7 versos, tá? Aliás, 7 sílabas poéticas, e os redondilhos menores, 5 sílabas poéticas. Isso remete à tradição mesmo lá atrás, tá? Quando havia as cantigas trovadorescas. Então, isso aqui é um redondilho maior. A linguagem bem técnica, né? Da versificação. Redondilho maior. Deixa eu ver se esse daqui seguiu a mesma estrutura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelo visto aí o cabo é bom em redondilhas, né? Então, isso são, aliás, os elementos organizacionais aí do cordel. Você vê que se assemelha muito a uma poesia, né? Uma poesia tradicional. É uma poesia, mas um tipo de poesia mais específica de uma determinada cultura, tá bom? Queridos estudantes, show de bola. Cordel entre a fala e a escrita. O que a gente vê, gente? Olha, como ele é um gênero de tradição popular, ou seja, é um gênero que traduz bastante a forma como o homem do sertão simples pensa, tá? A sua escrita, que é bastante popular, a gente vê marcas de oralidade demais no cordel. Eu, por exemplo, não espero que o cordel tenha o mesmo tipo de linguagem que eu vejo numa sentença judicial, mesmo tipo de linguagem que eu vejo, tá, numa notícia, que é um gênero jornalístico. Não pode, porque cordel é arte, é literatura. Então, você tem aí bastantes marcas de oralidade. Então, o cordel é caracterizado mesmo por uma linguagem escrita, que possui muitas marcas de oralidade, ou seja, o cordel raiz, ele procura mesmo imitar a fala, tá? Típicas da linguagem popular. Então, ele tem essas características. É popular, porque é de expressividade do povo. É coloquial, porque mostra uma linguagem utilizada pelo homem do povo, uma linguagem cotidiana, super relaxada. Apresenta aspectos de regionalismo, sim. Se você pegar um cordelista piauiense, com certeza você vai ter aí algumas palavras e expressões típicas do Piauí, como rebola no mato, moral pegado, entendeu? Do mesmo jeito que você vai ver no Ceará, palavras específicas daquela região. Então, a gente tem bem forte aí, tá? Dentro do fator de variação linguística, a variante regional ou geográfica, por causa disso. Ele vai realmente absorver nessas marcas de oralidade os sotaques, as expressões, o vocabulário específico de cada região. Então, isso é importante você observar no cordel, além de ser atemporal, ou seja, como ele trabalha temáticas que são, de certa forma, universais e não tem data de validade, você vê essa perspectiva de contemporaneidade sempre no cordel, ou seja, ele não envelhece, entendeu? É um Matusalém esse cordel. Olha aí, outro cordelzinho, trechinho de cordel de Patativa do Assaré, o ABC do Nordeste flagelado. Caba gostava de escrever sobre o Nordeste mesmo, caba bom. Ai, como é duro viver nos estados do Nordeste, quando o nosso Pai Celeste não manda as nuvens chover, findar o mês de janeiro, depois passar fevereiro e março também passar, sem o inverno começar no Nordeste brasileiro. Se vocês pegarem o sotaque de Patativa do Assaré, tem muitos vídeos dele, gente, circulando no YouTube. Aqui tem um cara que é mais fã do Patativa do Assaré do que eu, chamado Dilson Lages, tá? Filho do incrível jornalista Zósimo. Você ouviu falar do Zósimo? Zósimo. É um jornalista famosíssimo aqui do Piauí, cara aí que é um escritor maravilhoso, inteligentíssimo, Zósimo Tavares, tá? O filho dele, Dilson Lages, faz imitações perfeitas de Patativa do Assaré. Incríveis, tá? Vocês podem ir ao YouTube quando puderem e procurem lá. Patativa do Assaré, que vocês vão ver o caba em carne e osso recitando seus belos cordéis. Olha, claro que a gente tinha que mostrar nessa aula também um link, né? A gente já mostrou aí uma produção novelística, Cordel Encantado, né? Que foi uma novela assim super teatralizada, e também temos essa linguagem aí
que foi adaptada à linguagem cinematográfica, o cinema, gente. Quem não conhece essa produção apaixonante, que foi baseada no texto teatral O Alto da Compadecida, que leva esse mesmo nome de Ariano Suassuna, gente. Maravilhoso, perfeito, o Ariano Suassuna. Cara simples, cara do povo, inteligentíssimo, que dispensava todas essas frescuras, como ele diz. O Ariano Suassuna tinha uma raiva de inglês, você não tem noção, não. Esse povo agora fala negócio de boque, coisa horrível, não tem a palavra livre, que diabo é isso? Boque, corra feia. Também tem muitas entrevistas de Ariano Suassuna que vocês vão morrer de rir, porque ele era engraçado demais. Foi ele que escreveu, gente, o Alto da Compadecida, que eternizou aí na mente da gente os eternos personagens, né? O Chicó, e o João Grilo. Um personagem muito conhecido da literatura de cordel é o João Grilo, um herói às avessas, tipo o Macunaíma da vida, que vive de contar vantagens, acaba mente, mas é gente boa. Pregar peça nos outros, meter-se em confusões e conseguir sair delas. Junto com seu inseparável companheiro Chicó, faz parte do imaginário popular da obra de Ariano Suassuna, No Alto da Compadecida, de 1956, que teve ainda. Deixa eu ver qual foi. Ah, não vou forçar amizade, não, que eu não lembro qual foi o ano, mas foi adaptado aí para a linguagem cinematográfica e fez o maior sucesso até hoje, né? O Alto da Compadecida. Muito massa. Tem atores fantásticos aí, dentre eles o falecido, né, Milton Gonçalves, que foi um ator, né, negro aí que super representou a causa justíssima, né, dessas pessoas maravilhosas. Você lembra, gente, o Milton Gonçalves morreu esses dias? Fez muito papel em novela, Milton Gonçalves, em séries, né, produções cinematográficas especiais. Ele é o J. Cristo, aí no Alto da Compadecida, tá? E a Nossa Senhora, a mãe de J. Cristo, era a Fernanda Montenegro. Aí a gente tem aí, o nome dele é difícil, mas gente, peraí ainda. Matheus Nastergaile. Tem gente que chama Nastergaile, tem gente que chama Nastergaile, sei lá, o cara fantástico. E juntar um tão maravilhoso quanto Celton Mello, né? Então, muito maravilhosa essa obra aí. Olha aí mais uma figurinha aí de cordel que vocês estão vendo. Casalzinho animado. Todo vestido de festa junina, mulher com nenenzinho, aquela bochecha rosadinha, né? Tá aí soltando foguetinho. Fica então um bom desejo de saúde e maturidade, ou seja, lindo seu festejo com amor e humildade. E esse aqui que fala do coronavírus, inclusive no cordel traz aí, né? A forma de representação desse vírus, de Fortaleza, Ceará, março de 2020. Ou seja, um cordelzinho aí que é atualíssimo com a época da pandemia. Bom, leia os títulos de literatura de cordel e agrupe-os de acordo com os temas a seguir. Olha aí, minha gente. O Luar do Sertão e a Varanda do Casarão. Vamos ler assim, como que ele é um quadrinho, tá? Aqui na horizontal, da direita para a esquerda. Brasileiro Alienado, João Batista Faria. A Morte de Chico Mendes deixou triste a natureza, de Manuel Santamaria. Os Cabras de Lampião, de Manuel da Almeida Filho. A Moça que foi enterrada viva. Vale, minha nossa, essa história de terror. João Martins de Ataíde, a verdadeira história do monstruoso acidente ocorrido em Currais Novos, de Manuel Zé Saldanha. O Mosquito, Descase e a Dengue, de J. Vitor. Confissão do Caboclo de Zé da Luz. Cabo Zé da Luz é um jornalista famoso também, viu, minha gente? Deixa eu ver. A Chegada de Lampião no Inferno, de Zé Pacheco da Rocha, os Beatles, J. Vitor. E a discussão de Pelé com Madonna. Vá, J. Vitor aí é cada temática top, hein? Olha aí, ó. Agora faça a associação entre os títulos de tema. Aventuras, proezas e causos maravilhosos. Aventuras, proezas e causos maravilhosos. A gente vai pegar aí os títulos que estão associados, gente, a essa temática. Essas temáticas, ó. Você vai ter aí. Eu já achei um aqui. Um caos maravilhoso. Uma coisa que é surrealista. Ou não, né? A Chegada de Lampião no Inferno. Poderia representar um caos maravilhoso, né? Deixa eu ver aqui. Outra, uma peleja aqui, ó, ali. A discussão de Pelé com Madonna. A gente poderia ter aquela ali. Tem cordéis que falam sobre a realidade, evidentemente. Tem uns que são criação.
Esse aqui tudo indica, ó, o luar do sertão e a varanda do casarão, sejam as maravilhas da natureza. Vamos lá. Olha aí, os cabras de Lampião, a chegada de Lampião no inferno, a moça que foi enterrada viva, crítica social. A gente viu ele da alienação do brasileiro, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Ó, brasileiro alienado. A morte de Chico Mendes, que foi um grande, né, defensor da floresta, das florestas. Deixa eu ver o que mais. Acho que mais é isso, né? Olha aí. Crítica social. Brasileiro alienado, o mosquito das casas e a dengue. Chico Mendes também entra aqui. Pessoas famosas. Ah, bom. Os Beatles, a discussão de Pelé com Madonna. O Lampião, de certa forma, é famoso, né, meu povo? Então, poderia colocar os cordéis aí de Lampião aqui dentro. Universo sertanejo. Ah, o Luar do Sertão é a varanda do casarão. Deve ser um cordel muito lindo, bastante poético. A Confissão de Caboclo. Tá aí outro cordelzinho top. Acontecimentos e notícias. A verdadeira história do monstruoso acidente ocorrido em Currais Novos. Eu não conheço esse. Tem uma região aqui no Piauí chamada Currais Novos, né, povo? A morte de Chico Mendes deixou triste a natureza. Esse aqui também pode se encaixar tranquilamente em crítica social, né? Olha aí. Um pedaço para você que ficou curioso desse cordel que vai trabalhar o elemento fantástico. A chegada de Lampião no inferno, na visão de José Pacheco. Tá aí, ó. Tá vendo os cãozinhos, os caipirotos aí, na xilogravura. Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado, agora pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu Lampião chegar. O inferno nesse dia faltou pouco para virar. Incendiou-se o mercado, morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. Minha gente, o Lampião foi aprontar todo lá nos infernos. Ah, bom. O texto lido da literatura de cordel por quê? Adivinha? Conta histórias reais? Você já viu que não necessariamente, né? O cordel pode se basear, sim, numa temática real, mas também pode contar casos surreais, como esse que a gente acabou de ler. É uma narrativa popular em versos curtos e simples. É uma narrativa sobre pessoas ilustres como Lampião. Bom, também, né? Mas não é só isso. É uma narrativa inventada pela cultura erudita e publicada em livros. Não, gente, cultura erudita é o ápice, né, da formação, da erudição. Aí é popular. Então, ó, o que mais se adequa é a letra B de bolinhas coloridinhas para essa questão de número 1. Aí, na sequência, nós temos várias questões que vocês vão, sobre esse pedaço de cordel, né, chegada de Lampião ao inferno, responder as questões que estão aí na sequência. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Próxima terça estaremos aqui para a nossa revisão, hein? Cheiros, boa noite, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau.